Professor Luciano, pode... Então, professor Luciano Ezequiel Kaminski, eu sou natural de Curitiba, nascido no bairro de Umbará, aqui. Professor do Colégio Padre Cláudio Morelli, é o colégio mais antigo da região sul de Curitiba. É um colégio que tem na sua história uma tradição vinculada ao trabalho dos migrantes italianos, poloneses, fundamentalmente aqui no bairro. Essa migração que começa a chegar em 1880, 1890, e com a presença forte, marcante de padres que em alguns momentos tiveram preocupação bem específica voltada para a educação. Foi sentida a necessidade de se formar jovens, crianças, pessoas com conhecimento para se colocar diante das realidades que os migrantes sofriam aqui em relação à língua, em relação a direitos, em relação a trabalho, enfim. Foram anos de desafio, né? Uma figura que se destacou aqui foi o padre Cláudio Morelli, que foi o que leva o nome da escola. Ele começa a se preocupar com isso quando começa a fazer uma educação tanto que informal, com professores que faziam aulas nas chácaras, nas casas das pessoas, com troca de alimento, troca de serviços. Então a professora ficava morando na casa de alguma família, dava aulas e em troca ela recebia as hortaliças, a carne, alguma coisa nesse sentido. Então era uma educação informal com essa permuta de serviços. Era interessante. Aí o padre se preocupa em construir um lugar específico, né, uma casa específica para a educação, e essas professoras vinham do centro e eram remuneradas pelas famílias que colaboravam com isso. Depois foi buscado auxílio dos órgãos públicos, né, estaduais e municipais, para poder dar conta de prover as professoras. Elas vinham e ficavam uma semana aqui. Tinha dificuldade de locomoção, porque era um lugar de difícil acesso, um lugar onde, quando chovia, era bem complicado de vir ou de voltar. Os órgãos públicos foram se assemelhando da estrutura administrativa. Tá? A comunidade foi extremamente participativa no Umbará, porque toda a construção, tanto da igreja, da primeira igreja, da segunda igreja, do colégio, foi feito com mãos da comunidade. Então isso é um fator fundamental assim, de se registrar na nossa história. Inclusive por curiosidade, né, não houve um engenheiro que projetou o colégio. O colégio foi desenhado a mãos das pessoas daqui do bairro mesmo. Pessoas que mal sabiam ler e escrever, mal conseguiam fazer contas muito difíceis. Então, era na base da vontade, na base da colaboração coletiva. Então, esse prédio foi erguido, né, o prédio velho que a gente chama, foi erguido em 1953, 54, e de lá para cá o Estado foi assumindo a estrutura do colégio. As legislações também foram modificando em relação a essas exigências, e hoje nós temos um colégio. Então, quando eu comecei o meu trabalho aqui de professor, em 1996, a gente dava aula no colégio Cinecista Guilherme Lacerda Braga. Era um colégio particular dentro da estrutura do colégio Padre Cláudio Morelli. Durante manhã e tarde era colégio público, e à noite funcionava o colégio particular, com aulas para formação de pedagogas, né, formação de magistério e formação de contabilistas. A região do Umbará, inclusive, é famosa também por ter uma grande quantidade de contadores aí que se colocaram no mercado.
com o passar do tempo e com as legislações educacionais que foram se modificando, cancelaram esse cinecista, cancelaram a formação de magistério e contabilidade, e aí eu comecei a trabalhar com o ensino regular à noite, né? Mas eu estudei aqui também, então essa escola tem um legado na minha história pessoal, porque meu pai estudou aqui, meu avô estudou aqui, minha mãe estudou aqui. Minha mãe estudou aqui quando ela era pequena, quando ela era jovem, criança. Depois ela voltou a estudar quando mais madura, terminando o ensino médio à noite. Por sinal, foi minha aluna. Eu dei aula para ela à noite. Então ela estudou aqui e ela tem dois históricos, né? Quando menina e depois quando mulher já, terminando o ensino médio. Tivemos experiências bem interessantes aqui, né? Dando aula para a mãe, né? Sendo o professor da própria mãe. A gente também tem história aqui no colégio devido a algumas mudanças que a gente conseguiu fazer no entorno, né? O colégio tem um papel importante no entorno do bairro. A recuperação do Parque Lago Azul tem uma mão muito grande de iniciativas de professores e de alunos aqui no colégio. O trabalho em relação à preservação de tradições aqui do bairro também tem um papel da escola em relação a algumas festividades, em relação a um trabalho de resgate histórico-cultural, de professores que fizeram trabalhos que foram sendo arquivados na história do colégio, em relação a algumas tradições italianas, polonesas, caboclas, indígenas. Então isso foi tendo ao longo do tempo um trabalho de preservação. Hoje o colégio, assim como hoje o colégio é administrado pelo governo do estado. A contratação dos professores é feita mediante a Secretaria de Educação, e a direção do colégio baseada no contrato de locação, é indicada pela paróquia. Hoje eu estou na direção auxiliar, mas além da direção auxiliar, eu sou professor no turno da tarde, e comecei meu trabalho aqui em 1995 como visitante estagiário. Depois em 96 fui contratado no colégio que funcionava à noite aqui, um sistema diferente. Era um colégio culturalmente e historicamente ele tem. A gente tentou fazer o projeto de tombamento do prédio, até para resgatar fundos. Fizemos um projeto para ingresso na Secretaria de Cultura do Estado para preservação do patrimônio, para tombamento do prédio. Entretanto, como esse projeto é demorado, também a gente está verificando se essa preservação do patrimônio não vai se estender, e não tem que se estender, não só para o prédio da escola, bem como para a igreja, bem como para a biblioteca Ângela Fripp, que funcionava aqui na esquina, logo próximo do colégio, onde também funcionou colégio lá antigamente. Então, a perspectiva que a gente tinha de fazer o tombamento para resgatar fundos, na verdade, a gente talvez precise repensar, no sentido mesmo de resguardo da história somente, né, no sentido de preservação histórica, memorial da educação no Umbará. É um colégio de referência, o Padre Cláudio Morelli, é um colégio que guarda uma história importante na cidade de Curitiba, e que a gente precisa manter e dar continuidade diante dos desafios que a gente vem se deparando nos últimos tempos aqui.